O batismo bíblico é para o arrependimento? Entenda o texto em seu original grego. Não, o batismo ele não é para o arrependimento, mas por causa do arrependimento. O batismo ele não é a causa da salvação ou do arrependimento, até porque o batismo não salva. O batismo ele é apenas uma consequência do seu arrependimento e da sua nova vida com Cristo. A antiga NVI ela trazia uma tradução um pouco mais defasada nesse sentido, colocando a ideia de que o batismo ela é para o arrependimento. Todavia, as novas traduções do texto original grego do Novo Testamento, em especial a nova NVI, ela traz essa possível correção na tradução da expressão e mostra que o batismo ele é para o arrependimento. Vou explicar melhor isso para você, mas antes disso, vamos ao texto bíblico. Pega uma caneta, um papel e também a sua Bíblia e vamos ao texto bíblico. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É importante frisar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela prega o que eles chamam de regeneração batismal, ou seja, o batismo ele salva, ele regenera. Todavia, se observarmos atentamente os textos bíblicos, em especial o original do Novo Testamento, que é o texto grego em que foi escrito, nós vamos ver perfeitamente que o batismo ele somente representa a nova vida em Cristo, ele não salva, ele somente simboliza a nova vida que já foi restaurada, regenerada e salva por Cristo antes ao batismo. O batismo ele somente vai integrar o indivíduo no corpo de Cristo, ou seja, na igreja do Senhor. Vamos analisar o texto aqui, como nós já vimos aí o texto em português, vamos analisar a expressão grega usada nesse texto aí de Mateus no capítulo 3. A expressão grega usada eis metanoia para o arrependimento aí nesse texto, com a preposição eis no grego, para, não indica que o batismo ele vai levar o indivíduo ao arrependimento, ou traz o indivíduo para o arrependimento. Mas o arrependimento ele é anterior ao batismo. Por isso a nova NVI trouxe essa tradução eis metanoia para o arrependimento, para por causa do arrependimento. Ou seja, nós somos batizados não para ser arrependidos, não para o arrependimento, mas por causa do nosso arrependimento, por causa de termos arrependido. Ou seja, o batismo não é a causa do arrependimento em si, mas o resultado, o efeito desse arrependimento. Uma vez que toda pessoa que já foi salva por Cristo, que já se arrependeu, ela se arrepende e depois disso ela passa então pelas águas. Portanto, o resumo da ópera, sem essa, querido, o batismo não salva ninguém, a água não limpa ninguém, não regenera ninguém, como assim é pregado na Igreja Católica Apostólica Romana. O batismo não salva, deixa desse sincretismo romano no Evangelho de Cristo. Eu sei que você está se perguntando aí sobre a questão do pedobatismo, a questão do credobatismo, que é o batismo de adulto, e o batismo infantil. Eu vou trazer um novo vídeo aqui a respeito só do pedobatismo. Como presbiteriano, eu defendo a tese do pedobatismo, mas um fato que eu quero intrigar você aqui, é que eu sei que isso dá muita discussão, calorosa até nas redes sociais, mas o batismo infantil ele é bíblico, porque ele representa a circuncisão, assim como as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento para fazer parte do povo judeu, assim também o batismo é a circuncisão hoje. Nossos filhos também são filhos da aliança, isso nós chamamos de doutrina do pacto ou doutrina da aliança ou aliancismo. Para você entender o batismo infantil, você precisa entender primeiro um contexto muito maior teológico, que é o contexto da aliança, da doutrina do pacto ou doutrina da aliança, que futuramente eu vou trazer aqui, pelo menos de forma resumida, aqui para vocês compreenderem. Mas o batismo presbiteriano, o batismo infantil, ele é bíblico, tá?
toda forma de batismo é bíblica. Somente o batismo católico, apostólico romano, que nós não queremos ser bíblico. E o batismo presbiteriano, ele não é semelhante ao batismo católico. Não confunda uma coisa com a outra. Apesar da Igreja Católica Romana batizar as crianças, eles creem na regeneração batismal. Se não batizar, a criança vai para o inferno. E não é isso que nós presbiterianos pregamos e ensinamos. O batismo infantil é somente para iniciar o noviço, a criança, no reino de Deus, juntamente com os seus pais. E os seus pais, eles vão crer pelos seus filhos. É os pais que respondem pelos seus filhos. Eles não podem responder por conta própria. Sei que a objeção que você vai levantar é: quem crer e for batizado será salvo. Se você aplicar esse argumento, automaticamente você está dizendo que a criança vai para o inferno. Porque a criança, ela não pode crer. E quem crer e for batizado será salvo. Então, se preciso de fé para mim ser salvo, então as crianças, elas já estão no inferno, porque criança não crê. Está vendo como o argumento ele corta dos dois lados? A fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Primeiro Deus nos salva, para depois ele nos dá a fé para crermos em sua salvação. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e mortos não crê. Deus nos ressuscita e nos dá a fé. Portanto, quem afirma que o pedobatismo é uma heresia é um desconhecedor da doutrina da aliança. Você pode não ser aliancista, como são os nossos irmãos batistas, que são credobatistas. Mas você não pode afirmar que o batismo infantil ele é uma heresia, porque não é. É somente um modo, uma forma de batismo. Assim como o batismo por aspersão é uma forma de batismo, está correta, é bíblica. O batismo por imersão é bíblica, está correto, é bíblica, e não é a água que resolve o problema. Pode ser um pouquinho de água na cabeça ou mergulhar do corpo inteiro. Não é a água que vai resolver o problema do pecador. Então não é o batismo em si, nem as formas de batismo em si, mas o modo, o coração do pecador, se ele de fato é salvo, se ele de fato é regenerado. Até porque ninguém precisa de batismo para ser salvo. O ladrão na cruz, ele não foi batizado, não fez pré-batismo na igreja evangélica, não fez catecúmenos na igreja presbiteriana, ele não fez excomunhão, não fez a primeira comunhão na igreja católica apostólica romana. Ele simplesmente foi salvo porque se arrependeu dos seus pecados naquela cruz. Tá bom? Fica aqui para você. Vou gravar um próximo vídeo em breve explicando melhor a questão do pedobatismo para quem tem curiosidade. Um forte abraço. We'll be right back.